A primeira vez que eles viram o cachorro, estava chovendo. Não é uma garoa, mas uma daquelas chuvas frias e constantes que absorvem você antes mesmo de chegar à varanda. Emily acabará de sair para verificar a caixa de correio quando viu, colocando silenciosamente no degrau da frente, de cabeça para baixo, embebido no osso, imóvel. Ele não latiu. Não se encolheu. Apenas sentou-se lá, olhando para a porta como se ele pertencesse ao outro lado dela. Emily, mãe de 2 filhos e um transplante recente para esta pequena cidade sonolenta, ficou assustada, mas sem medo. O cachorro estava velho, claramente, com pelo acinzentado ao redor do focinho e pernas rígidas que ralavam quando ele finalmente ficou quando ela se aproximava. Ele não abanou o rabo. Ele não implorou. Ele apenas olhou para ela com os olhos cansados demais para fingir. Olá, amigo, disse ela suavemente, segurando o correio contra o peito como um escudo. Você está perdido? O cachorro piscou lentamente, depois desceu os degraus e desapareceu na chuva. Ela disse ao marido, Mark, naquela noite, mas ele atingiu uma vínculo em busca de abrigo. Acontece o tempo todo em pequenas cidades, disse ele, voltando ao relatório meteorológico. Eles se lembram de onde costumavam ser alimentados. Emily deixou para lá. Até a manhã seguinte. E aquele depois disso. Todos os dias ao amanhecer, chuva ou sol, o cachorro aparecia na varanda da frente. Nunca arranando, nunca latindo. Apenas sentado. Assistindo. Esperando. Emily começou a deixar a comida de fora. Não muito, apenas um ramo seco em uma tigela velha da garagem. O cachorro esperava até a porta se fechar e depois comia em silêncio. Então ele saiu. As crianças o chamaram de empoeirado, para seu casaco cor de cinza. Mas Dusty não respondeu ao nome dele. Não respondeu a nada. Ele veio. Ele se sentou. Ele saiu. Uma semana se passou antes que algo estranho acontecesse. O filho de Emily, Max, 6 anos e obcecado por dinossauros, entrou correndo para a cozinha, olhos arregalados. Dusty encontrou minha bola, ele gritou, segurando uma velha bola de tênis mastigada que eles não viram desde que se mudaram. Estava no galpão. Mas nunca abrimos esse galpão. Mark riu. Emily não. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, ela saiu e sentou-se nos degraus ao lado do cachorro velho. Ele virou a cabeça lentamente, mas não se moveu. Você morou aqui, não é? Ela sussurrou. Há muito tempo. O cachorro piscou. Emily se inclinou para trás na porta. O céu estava cheio de estrelas. O que aconteceu com eles? Ela perguntou, sem realmente esperar uma resposta. O cachorro deitou-se ao lado dela com um gemido suave, os olhos ainda no quintal como se estivessem guardando algo invisível. A luz da varanda brilhou. E Emily sentiu algo pesado mudança no ar, como se a própria casa tivesse parado para ouvir. Na manhã seguinte, Emily ficou na janela com seu café, observando empoeirado enquanto ele circulava a varanda. Desta vez, ele não sentou na porta da frente. Em vez disso, ele mancou em direção ao canto mais distante da varanda, o nariz baixo, as orelhas se contorcendo levemente. Ele parou na frente de um antigo plantador de madeira que estava vazio desde que se mudaram. E ele apenas olhou. Quando Emily saiu, o cachorro não se mexeu. Ajoelhou-se ao lado do plantador e afastou uma camada de folhas secas. Lá, quase escondido sob a sujeira e musgo, havia uma pequena etiqueta de metal pregada na base. Despetu, Moss Legible, Bailey's Corner. Não empoeirado. Bailey. Ela se virou para o cachorro. Esse era o seu nome, não foi? As orelhas se contraíram novamente. Sem movimento. Mas o ar entre eles engrossou. Naquela noite, Emily pesquisou os registros de propriedades locais. A casa pertencia a um homem chamado Richard Sullivan por mais de 30 anos. Ele faleceu há quase uma década, nenhum parente próximo listado. Ela encontrou um velho jornalista online, veterano local morre aos 78 anos. Conhecido por ser voluntário com resgates de animais e seu amado pastor alemão, Bailey. Seu peito se apertou. O artigo incluía uma foto, granulada, mas clara. Um homem em uma varanda, sentado em uma cadeira de balanço, um pastor de grisalha a seus pés. Bailey. Empowerado. Mesmos olhos. Mesma postura. A mesma vigilância silenciosa. Mark, disse ela mais tarde naquela noite, mostrando o artigo, é ele. Ele não é apenas um pouco de desvio.
Mark leia o artigo, acenando lentamente. Ok. Então, o que fazemos? Quero dizer, não podemos mantê-lo. Ele é velho. Ele provavelmente precisa de remédios, um veterinário, e já temos o suficiente. Ele não quer ser mantido, disse Emily suavemente. Ele só quer estar aqui. A partir daquela noite, eles pararam de chamá-lo de empoeirado. Eles começaram a chamá-lo de Bailey. E algo mudou. Bailey começou a explorar mais a propriedade, visitando os mesmos lugares todas as manhãs. O canto mais distante do quintal, onde uma corda desbotada pendia de uma árvore. O portão traseiro, que rangeu alto, mas nunca parecia fechar muito certo. A cama do jardim atrás da garagem, onde mais tarde descobriram brinquedos de mastigar enterrados e os restos de uma tigela de água. Era como se Bailey estivesse seguindo um caminho invisível, recuperando memórias que ele podia ver. Certa manhã, a filha de Emily, Sophie, entrou segurando uma gola antiga. Estava no sótão, disse ela, escondido dentro de uma caixa de sapatos com algumas fotos. A etiqueta dizia, Bailey, se encontrado, traga-me para casa. Lar. Essa palavra atingiu de maneira diferente agora. Bailey havia trazido para casa. E a casa, como se lembrasse de seu próprio coração, parecia mais quente, mais vivo. Os vizinhos começaram a parar com mais frequência, compartilhando que se lembravam do velho que morava lá. Ele e Bailey eram inseparáveis, disse a senhora Carter do outro lado da rua. Você os veria andando um pouco antes do pôr do sol, todos os dias, não importa o tempo. Um carteiro aposentado disse, se o velho estivesse na varanda, o cachorro estava a seus pés. Se ele não estivesse, Bailey ficaria lá esperando até voltar. Horas, às vezes. Um dia, Emily abriu o armário do quarto de hóspedes e encontrou uma pequena caixa rotulada como Bailey, para quando ele voltar. No interior, havia um cobertor macio, uma trela bem usada e uma nota curta em cuidadosa e agitando a caligrafia. Se ele encontrar seu caminho para casa, dê-lhe paz. Ele estará cansado. A nota assombrou Emily. Se ele encontrar seu caminho para casa, dê-lhe paz. Ele estará cansado. Ele ecoou a cabeça sempre que ela olhou para Bailey. Assim alimentação. Como eles não têm mais o que fazer com que o número seja de undocidos, o que está sendo undocidos em um ponto de vista. Emily assentiu. Nós o encontramos. Bem, ele nos encontrou. O exame foi gentil. Ele voltou para casa para dizer adeus. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Ela perguntou a ele. Bailey's eyes blinked slowly. He didn't move. But she remembered the date. It had been exactly 10 years since Sullivan passed. Maybe dogs don't keep calendars. But maybe hearts do. Maybe Bailey had waited until he knew it was okay to come home. Sophie began drawing pictures of him, silly ones at first, with wings and sunglasses and superhero capes. But then she drew one that made Emily's chest tighten, Bailey lying on the porch, but behind ele fico com os boco fraco dum homemem uma cadeira de balanco, descansando gentilmente as costas do cachorro. Eu acho que eles sentem falta um do outro. Emily pendurou o desenho na geladeira. Caudat vitim como se ele estivesse perseguindo algo em um sonho. Bailey nunca pediu nada disso. O inverno chegou gentilmente naquele ano, como se a própria natureza não quisesse perturbar a paz frágil na casa antiga. A neve caiu em camadas macias, envolvendo o quintal em silêncio. Bailey não fez mais suas rodadas diárias. Em vez disso, ele passou a maior parte do tempo na varanda ou no quarto das crianças, seu corpo ficando mais lento, mais pesado, a respiração às vezes instável, mas seus olhos ainda brilhantes, ainda presentes. Emily começou a acender um fogo todas as noites, mesmo quando não estava muito frio. Bailey gostou do calor. Ele estava perto o suficiente para sentir, as patas dianteiras dobradas, a cabeça descansando no chão. Mark não disse isso em voz alta, mas ele também sabia. Todos eles fizeram. Bailey estava desaparecendo, não com dor, mas dessa maneira tranquila coisas antigas, como uma página girando suavemente no final de um capítulo. Sophie parou de desenhar asas sobre ele. Ela começou a desenhar estrelas. Você acha que os cães sabem quando é a hora? Ela perguntou uma noite enquanto eles se sentavam juntos no sofá. Emily hesitated. Eu acho que eles sabem mais do que nós. Max não fez perguntas. Ele apenas estava sentado em Bailey todas as noites, lendo livros de figuras e cantarolando suavemente sem palavras. Bailey não abanou mais o rabo.
mas seus olhos se fechavam lentamente, como todo som acalmava algo mais profundo. Em um sábado, depois de uma manhã particularmente móvel, Emily ligou para as crianças do lado de fora. Ela teve uma ideia. Ele merece algo especial, disse ela. Por tudo que ele deu a este lugar. A todos nós. Com chocolate quente na mão e cobertores velhos enrolados em volta dos ombros, eles construíram uma fogueira perto da cerca de trás, onde ficava o carvalho velho. Em torno disso, eles colocaram pedras com mensagens gravadas em giz de cera e marcador. Obrigado, Bailey, melhor cachorro de todos os tempos. Welcome home. Mark pendurou luzes de fada através dos galhos. Sophie fez uma moldura com seu desenho de Bailey e o homem na cadeira de balanço. Naquela noite, quando o sol mergulhou atrás das árvores e as primeiras estrelas piscavam à vista, eles levaram Bailey para fora e o envolveram gentilmente em um cobertor. Ele não resistiu. Ele não lutou. Ele apenas olhou para eles, por sua vez, como se ele entendesse o que estava acontecendo, como se estivesse agradecido. Eles se sentaram ao redor do fogo, contando histórias. Não apenas sobre Bailey, mas sobre como eles haviam mudado desde que ele chegou. Emily falou sobre como a casa se sentia mais quente. Mark, que uma vez chamou Bailey de apenas um vínculo, admitiu que não podia imaginar a varanda sem ele. Sophie e Max disseram que ele era mágico, que ele trouxe algo invisível e importante que eles não pudessem citar. Os olhos de Bailey ficaram no fogo o tempo todo. Naquela noite, quando o carregaram de volta, ele não foi para a varanda. Ele se enrolou pela lareira, com a cabeça apoiada no pé de Emily. Ela não se mexeu. Ela não dormiu. E pouco antes de dawn, Bailey soltou uma expiração suave, e não levou outro. Sem som. Sem luta. Apenas paz. Como um vigia que havia terminado seu turno final e finalmente pôde descansar. Eles enterraram Bailey sob o velho carvalho atrás da casa, logo depois dos canteiros que ele costumava cheirar toda a primavera. O chão estava frio, mas a neve derreteu naquela semana, como se a terra estivesse esperando. Mark Cavu Obiraco. Emily envolveu Bailey em seu cobertor. As crianças colocaram o colarinho e o desenho de Sofia ao lado dele, pressionado suavemente entre dobras de tecido. Nenhuma palavra foi falada até que a última pá de solo fosse colocada. Então Max, mal sussurrando, disse, ele ainda está aqui. E ninguém o corrigiu. Naquela noite, a casa estava muito quieta. A varanda muito vazia. Até o chão parecia errado sem os passos lentos e constantes de Bailey. Emily deixou a porta dos fundos abriu, por hábito. E quando o vento passou pelo corredor à meia-noite, carregando o cheiro de pinheiro e fumaça, ela fechou os olhos e sussurrou bom garoto. Na semana seguinte, Sophie voltou da escola com uma ideia. Devemos fazer um sinal, disse ela. Como o marcador. Então, ninguém esquece quem ele era. Ela e Max passaram um sábado inteiro pintando uma prancha de madeira. Eles escreveram seu nome em cartas de bloco torto, acrescentaram estrelas e impressões de pata e um pequeno coração no canto. Mark os ajudou a postar no solo sob o carvalho. Bailey, ele pertencia aqui. As pessoas na cidade começaram a parar. A notícia se espalhou. O mailman deixou um buquê de flores silvestres. Um vizinho trouxe uma foto antiga de uma década atrás, uma foto em preto e branco do Sr. Sullivan sentado na varanda com Bailey ao seu lado. Emily o colocou no manto. Ele vigiava esta casa por mais tempo do que nós, disse ela. Talvez mais do que nunca. Dias se passaram. A primavera chegou cedo. A grama surgiu em torno do local de descanso de Bailey. Novas folhas estendidas sobre os galhos acima dele. Mas sua presença nunca saiu. As crianças ainda conversavam com ele como se ele estivesse na outra sala. Emily ainda pegou um pouco de caldo extra na tigela de cachorro antes de lembrar que não era mais necessário. Uma noite, Emily entrou no sótão pela primeira vez em meses. Ela não havia planejado. Ela apenas se sentiu puxada. Lá em cima, no canto mais distante, sob uma pilha de livros antigos, ela encontrou uma caixa de madeira empoeirada. No interior, havia fotos, provenientes delas, de Bailey e Sr. Sullivan. Mas havia mais. Cartas. Dezenas de cartas manuscritas endereçadas a amigos ou familiares, mas a Bailey. Caro Bailey, começou um. Você ainda é a melhor parte do meu dia. Outro, acho que ainda não estaria aqui se não fosse por você. Páginas e páginas, algumas manchas de lágrimas, outras dobradas e desdobradas 100 vezes. O Sr. Sullivan estava sozinho há anos depois que sua esposa passou.
e naqueles anos, ele havia escrito para Bailey todos os dias. Você é o único que fica, disse uma carta. Você se lembra do que eu esqueço. Emily leu todos eles. Então ela os empacotou com cuidado, amarrou-os com barbante e os colocou em uma gaveta à beira da lareira. Então ele ainda está aqui, disse ela suavemente. Ainda parte da casa. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, Max abriu a porta da frente e jurou que ouviu patas na varanda. O tempo fez o que sempre faz, avançou. Não em saltos repentinos, mas em polegadas silenciosas e diárias. A primavera desapareceu no verão. As crianças cresceram mais altas, suas vozes mudaram. Emily plantou flores pelo antigo carvalho e, sem querer, começou a se referir a ele como árvore de Bailey. De vez em quando, alguém deixava algo pelo sinal de madeira, um graveto, um prazer, uma pequena rocha pintada. Ninguém disse quem. Ninguém precisava. Bailey havia se tornado parte do ritmo tácito da cidade, como a campainha da torre da igreja ou o gemido da porta da tela na loja geral. Ele não era mais um cachorro. Ele era uma história. Sophie começou a escrever um livro infantil. Ela chamou de Cachorro que se lembrava. Sua professora chorou quando ela leu em voz alta na aula. Max, menos falador, mas não menos atencioso, começou a colocar um dos antigos brinquedos de Bailey na varanda todos os domingos de manhã. Apenas um. Só por um tempo. Então ele silenciosamente o dobrou novamente. Mark finalmente corrigiu o portão lateral que nunca havia fechado direito. Bailey sempre cutucava, disse ele. Pensei que talvez eu finalmente desse uma trava adequada. Emily saw you. Ele ficaria orgulhoso. Algumas manhãs, a família ainda se pegou parando na porta da frente, esperando ouvir um gemido familiar de patas antigas ou o clique suave de garras nas tábuas do chão. Em vez disso, eles receberam silêncio. Mas não estava vazio. Estava cheio de memória. Coyote. Uma tarde, no final de agosto, Emily ouviu uma batida. Era um homem mais velho, talvez aos anos 70, parado ao pé da varanda, segurando uma fotografia dobrada na mão. Eu costumava visitar Richard Sullivan, disse ele, com gravel. Serviu juntos. Depois da guerra, perdi o contato, mas entrei pela cidade algumas vezes. Ele falou sobre aquele cachorro como se ele fosse seu filho. Emily o convidou para dentro. Ele não ficou muito tempo, apenas andou na beira da varanda, olhou para o carvalho, assentiu lentamente. Ele voltou, ele perguntou. Emily sent you. Quase 10 anos depois. O homem sorriu. Claro que ele fez. Antes de sair, ele entregou a ela a foto. Estava desbotado e amassado, mas claro o suficiente. Sullivan de uniforme e ao lado dele, um Bailey muito mais jovem, mal passou por um filhote de filhotes. Ele disse que não acreditava no céu, disse o homem. Mas ele disse que se houvesse os cães encontrariam a porta primeiro. Naquela noite, Emily moldou a foto e a colocou acima do manto. Por baixo, ela escreveu uma pequena nota. Ele encontrou o caminho de volta. Alguns corações sempre fazem. Foi a ideia de Sophie construir o banco. Não é apenas qualquer banco, um verdadeiro. Um que se sentaria sob o antigo carvalho o ano todo, feito de madeira recuperada da marca do celeiro, finalmente derrubara naquela primavera. Tudo começou como um projeto de verão, algo pequeno. Mas, como a maioria das coisas tocadas pela memória, cresceu. Sophie sketched designs. Max added o elixir as tabuas. Mark fez a serra e Emily manchou as tábuas à mão até que a cor quente de cedro brilhasse à luz do sol. No encosto, Sophie pintou uma linha de seu livro em pinceladas delicadas e cuidadosas. Ele esperou, porque o amor se lembra. Eles colocaram o banco embaixo da árvore no início de setembro. A grama ainda era verde, o céu afiado e azul, e o sol se filtrou pelas folhas de uma maneira que fez o mundo inteiro se sentir brevemente parado. Emily trouxe a última peça, a etiqueta de Bailey, o da gola que eles encontraram no sótão. Ela estragou-o no apoio de braço, apenas um pequeno pedaço de metal desgastado que dizia: Bailey, se encontrado, me leve para casa. Ele havia encontrado seu caminho para casa. Nas semanas que se seguiram, as pessoas começaram a visitar o banco. Alguns trouxeram cães, outros vieram sozinhos. Algumas notas de esquerda ou fitas amarradas na árvore. Ninguém anunciou, ninguém falou muito sobre isso. Mas de alguma forma, a história se espalhou além da cidade. Não era mais apenas sobre Bailey.
Era sobre todos eles. Os que esperam. Aqueles que vagam. Os que se lembram. Uma manhã no final do outono, Emily saiu para a varanda e viu Mac sentada em silêncio no banco, olhando para o quintal com um tipo de quietude rara em uma criança em sua idade. Ela se sentou ao lado dele e esperou. Depois de um tempo, ele disse: "Você acha que os cães vão embora para sempre quando morrem?" Emily olhou para a árvore, para o banco, na tigela antiga ainda enfiada no galpão do jardim que ninguém tinha o coração para jogar fora. "Eu acho, eles deixam suas melhores partes para trás", disse ela. "E se tivermos sorte, mantemos um pouco disso conosco." Max assentiu. Então, acho que Bailey saiu muito. Eles ficaram juntos por mais um tempo, sem pressa de voltar para dentro. Porque algumas histórias não terminam. Eles se estabelecem nas paredes de casas antigas. Eles cultivam raízes sob os carvalhos. Eles esperam nas portas da frente. E eles sussurram no silêncio, macios e firmes, como o som das patas em um piso de madeira, assistindo, ainda amorosamente, muito tempo depois de se forem.